Bom dia, feliz sábado, tudo certo? Nós estamos numa sequência de sermões, onde nós estamos focando um pouquinho nas festas e nos ritos judaicos. A gente começou com o santuário, explicando um pouquinho sobre o santuário, o tabernáculo. Depois o pastor Samuel falou de duas festas juntas, que é a festa da Páscoa e festa dos pães asmos. Na semana passada, para quem estava aqui, a pastora Gabi, ela falou sobre a festa das primícias. E agora nós vamos completar o primeiro semestre das festas judaicas. A última festa desse primeiro semestre, dessa primeira metade, ela é a festa de Pentecostes. Para a gente ver um pouquinho mais sobre a festa de Pentecostes, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Levítico, capítulo 23. Que é o texto principal de todos esses sermões, praticamente. Mas Levítico, capítulo 23, que vai estar falando um pouquinho sobre as festas, ele vem falar agora sobre essa festa, chamada de festa de Pentecostes, ali a partir do verso 15. É interessante que essa palavrinha Pentecostes, ela só existe para nós, tá bom? As línguas mais recentes. Quando a gente vai para a Bíblia, no original, a festa ela é chamada de Shavuot. Ela significa festa das semanas. Em alguns momentos ela é chamada de festa das colheitas. Essa festa de Pentecostes, ela era praticamente a parte 2 da festa das primícias. Quando a gente olha a festa das primícias, que é a primeira parte da colheita, a festa de Pentecostes ela completa porque é a última parte da colheita. Então entende-se que era a primeira e a última colheitas. E por isso festa das colheitas ou festa das semanas. E vamos ler ali a partir do verso 15. Levítico 23, a partir do verso 15. Vamos fazer uma oração antes de lermos a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez te damos graças por podermos estar aqui aprendendo um pouquinho da sua palavra. Queremos pedir que o Senhor se faça presente e que o seu Santo Espírito esteja nos conduzindo. Em nome de Jesus, amém. A partir do verso 15, nós temos aqui o relato dessa festa. Diz assim: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, aqui, esse sábado que ele está falando, o dia posterior ao sábado, ele está falando sobre o final da festa de pães asmos, que era o começo da festa das primícias, normalmente. Então, no finalzinho da semana que você estava tendo a festa dos pães asmos, no começo da outra semana, você tinha a primeira colheita, onde você fazia as suas ofertas de molho. Por isso que está ali no verso 15, oferta de molho. Essa oferta de molho era a oferta das primícias. Então você entregava o molho, uma oferta de manjares, que eram frutas e tudo mais, que eles queimavam, e uma oferta de um cordeiro. Essa marcava o começo dessas semanas. A partir dessa oferta, contava 7 sábados. Então, 7 semanas inteiras, 49 dias. E aí você chegava no último sábado, no dia posterior a esse, o 50º dia, você fazia agora a oferta do Pentecostes. Por isso, Pentecostes. Penta 5, Para quem sabe é o Brasil, pentacampeão, 5 vezes. É de 50 dias, por isso que eles colocam o termo Pentecostes. Mas essa festa, ela tem uma origem um pouquinho antes do que Levítico 23. Alguns anos, para ser mais exato, antes. Quando a gente vai para a tradição judaica, eles vão colocar esses dias exatamente alinhados com os dias da saída do Egito. Como é que funcionou? Só fazer um resuminho histórico. A partir do momento em que veio a última praga lá no Egito, quando eles estavam cativos, na história de Moisés, quando veio a última praga, foi numa sexta-feira, na Páscoa, a primeira Páscoa, foi numa sexta-feira, nessa passagem da noite, foi quando eles foram embora. Eles estavam viajando. Depois que eles saíram do Egito, passou-se uma semana de que eles saíram do Egito,
E aí teve aquele evento que ficou marcado ali na saída do povo, que é a travessia do Mar Vermelho. Então, uma semana depois da Páscoa, eles estavam atravessando o Mar Vermelho. Se a gente for fazer aqui uma breve aplicação à festa, a gente entende que essa travessia do Mar Vermelho foi como se fosse as primícias. Primeiro milagre de Deus fazendo pelo seu povo recém-liberto. Grande milagre, né? Depois dessa travessia do Mar Vermelho, teve vários milagres e passaram-se exatamente 7 semanas. Na tradição judaica, eles dizem que foram 7 semanas. E na Bíblia ele diz que foi ao 3º mês, né? A gente conta os meses inclusivos ali. Como se fosse assim, estamos em abril, né? Abril, maio, junho. Em junho, que é o 3º mês, aí seria essa festa do Pentecostes, os 50 dias. Então eles saem, passam 49 dias no deserto com vários milagres. É lá que tem o maná, é lá que tem codornizes, é lá que tem a água saindo da rocha, as águas amargas que se tornam doces. Todos esses milagres se passam. E exatamente no 50º dia, ou no 49º, eles chegam no pé do Monte Sinai. E ali no pé do Monte Sinai, Deus, ele aparece no topo do monte. E a Bíblia ela vai relatar ali um momento de caos, um puro caos, que acontece no monte. Então, eles estavam no pé do monte, Deus aparece lá em cima como uma nuvem escura, começa a vir trovões e tudo mais, e vem fogo. E a Bíblia conta que a montanha ela estava fumegante com o fogo de Deus. E nisso, nós temos o relato de Êxodo capítulo 20. Para quem lê ali a Bíblia, acha que Êxodo 20 é quando Moisés recebe as tábuas, mas não é. Êxodo 20, ele é Deus falando com o povo quais são as leis que ele queria. Então ele fala todas as leis diretamente para o povo. E o povo escutando aquilo, quando termina as leis, eles falam assim, calma aí. A voz de Deus, ela tá me dando medo. Moisés, você sobe e conversa com Deus. Tudo que ele tiver para falar, ele fala para você e você passa para a gente. Tem até uma música sobre isso, né? Que o povo estava com medo e manda Moisés, né? E aí Moisés sobe no monte e passa 40 dias no monte, e no final desses 40 dias ele recebe as tábuas de pedra. Lá no capítulo 31 de Êxodo. Então tem esse tempo todo. O 50º dia, a partir da travessia do Mar Vermelho, é quando Deus fala os mandamentos, com fogo e tudo mais. E é aí que nós vemos o ponto principal dessa festa, a festa de Pentecostes, a festa de Shavuot. Ela é a festa da lei. Ela comemora o recebimento da lei lá no Monte Sinai. E qual é a comemoração agora? Quando nós entendemos esse histórico, nós vemos alguns elementos que eles colocam que faziam parte da festa. Vamos continuar o texto de Levítico 23, a partir do verso 17 agora. Que diz assim, das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. É interessante o primeiro paralelo que nós encontramos aqui. 2 meses antes, na festa de Pessar, na festa de Páscoa, o povo ele deveria utilizar pães sem fermento, pães secos. E quando a gente chega na festa de Pentecostes, Deus ele manda agora fazer 2 pães levedados, fermentados. Daí você pergunta, por quê? Quando a gente olha pelo ponto de vista apenas do fermento como significado do pecado, dá a entender que Deus liberou o povo para pecar. Só que o significado desses pães, eles são um pouquinho diferentes. O pão sem fermento, que simbolizava o sem pecado, continua lá, mas ele tinha um segundo simbolismo nesse pão sem fermento. O pão sem fermento, ele simbolizava a pressa que o povo tinha de ficar longe da escravidão. Como eles iam embora na mesma noite, não dava tempo de fermentar o pão. Então, tinha que ir embora rápido. Agora, quando Deus manda fazer 2 pães fermentados, o que ele está dizendo? A partir de agora, vocês são o meu povo. E como meu povo, vocês podem manter a calma. Vocês têm tempo para fazer o pão fermentado.
Nesse sentido, o pão com fermento é a paz que Deus gostaria de trazer para dentro do povo dele. E o segundo simbolismo que o pão com fermento ele vai ter para o povo judeu, ele tem um significado de crescimento, renovação. Aquele povo que era escravo, que morria nas mãos dos egípcios, agora ele era um povo livre, que podia crescer sem problema nenhum. E muito mais, além do crescimento em números, tinha o crescimento espiritual. Então, agora que eles estavam com Deus, ouvindo a voz de Deus, eles iam crescer espiritualmente. Por isso, o pão fermentado na festa de Pentecostes. O tempo que eles tinham agora, a calma que Deus dava para eles, e o crescimento espiritual que eles tinham. E é interessante que isso daqui ele concorda com a tradição judaica. Na Bíblia nós não temos esse relato, mas a tradição judaica, ela mostra que o Monte Sinai, na descida de Deus com fogo, aconteceu um milagre no topo do monte. Aquele monte, ele começa a florescer. O que ele mostra para a gente? Que o fogo de Deus, ele não é o fogo consumidor, aquele que vem para estragar, para destruir, mas ele é um fogo que vem para dar nova vida. Por isso que Deus vem na forma de fogo. E na tradição judaica, quando Deus saiu, quando o fogo saiu, começou a florescer. Flores estavam no topo do Monte Sinai. Isso é a tradição judaica. Então, tudo que se coloca nesses pães são essas questões de crescimento, renovação, florescimento e paz. Graças, obviamente, a Deus, que agora cuidava do povo. Essa é a primeira oferta. Só que nós vemos muitas outras ofertas aqui no capítulo 23. A partir do verso 18 agora. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Aqui, na festa de Pentecostes, vocês reparam que tem muita coisa que eles ofertam. Você tem o pão, você tem 7 cordeiros, você tem o novilho, você tem o bode, você tem ainda oferta pelo pecado, que é de um carneiro, de um bode, e oferta pacífica, que era de 2 cordeiros, além da oferta de manjares, que também foi feita na festa das primícias. Quando a gente olha para esse número de ofertas, chega a ser estranho. Por que o povo, agradecendo a Deus por ter dado a eles as coisas, entregava agora, pelo menos aqui, umas 4 vezes mais do que na oferta das primícias? Nesse ponto, Deus ele está falando muito no sentido da colheita. Normalmente, quando eu e você pensamos em doar dinheiro, doar as coisas que a gente pensa em ficar sem. Daí a gente pensa, não, eu vou estar dando dinheiro, é um dinheirinho que eu não tenho mais. Eu vou estar dando minhas peças de roupa, é umas roupas que eu não tenho mais. Esse é o pensamento humano. O pensamento divino é muito diferente. O pensamento divino é assim, eu te dou tanto que está sobrando para você doar. Quando a gente vai para as festas das primícias, que é o início das festas das semanas, das festas das colheitas, você oferece um pouco daquilo que Deus já te deu na primeira colheita. Quando você vai para a festa dos Pentecostes, agora, você dá muito mais, porque Deus, nesses 50 dias, Ele te abençoou de inúmeras formas. Então você tem cordeiro, você tem manjares, você tem frutos, tudo isso sobrando para você doar. Por isso que uma festa, ela completa a outra. Deus, Ele tinha consciência de que o ser humano talvez pudesse desconfiar. Mas eu vou dar muito na festa das primícias, agora eu não vou ter mais para fazer as minhas doações a Deus. Eu não posso doar muitos frutos, não posso doar muitos cordeiros, porque senão eu fico sem. Ele fala, tá bom, então você doa pouco agora, durante esse período da colheita, eu vou te mostrar que eu vou te abençoar muito, e depois você pode me dar uma doação maior. É isso que Deus faz. É muito interessante que quando a gente compara isso daqui com muitas pregações recentes, é o extremo oposto. Tem muita gente que fala assim, você precisa doar muito para Deus, que aí Deus vai te abençoar para te dar mais. Não.
A ordem das festas, ela mostra um Deus que primeiro ele te abençoa e depois você devolve a parte dele. É assim que funciona. Deus, ele te abençoa, ele te dá vida, ele te dá condições, tudo. Quando você está abençoado, agora você simplesmente devolve uma parte daquilo que ele já te deu. O nosso Deus, o Deus bíblico, ele é um Deus que trabalha com lógica. Ele não é o Deus da fé cega, de você fazer as coisas, loucuras, e esperar que as bênçãos venham sobrenaturalmente. Primeiro ele te dá as bênçãos sobrenaturais, e depois ele fala, agora você vai me devolver a minha parte. É exatamente o que ele faz com o dízimo, exatamente com o que ele faz com os nossos dias, com a nossa mente, tudo. Ele trabalha com lógica. E eu acho muito interessante, quando a gente olha agora, essa festa aqui, e nós vamos buscar dentro dela um cumprimento na Bíblia. No primeiro dia, no primeiro sermão que eu fiz aqui sobre as festas, eu coloquei um texto onde Jesus, ele afirma que ele veio para cumprir essas leis. As festas, o santuário, todos os ritos, ele veio para cumprir. E nós temos relatos no Novo Testamento do cumprimento de cada uma dessas festas, exatamente no dia em que essa festa caía. Nós já vimos a Páscoa, que foi quando Jesus morreu. Nós vimos as primícias, que foi na sua ressurreição. E além das primícias de Cristo, ele ser a primícia daqueles que dormem, nós temos um texto que mostra um Cristo que ele também oferece a sua oferta. É como se Cristo, ele fosse um judeu entregando a sua oferta a Deus. E isso nós temos ali em Mateus. Vamos ali um pouquinho para o Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, verso 53. Falando sobre a ressurreição de Cristo, esse texto, ele vem falar sobre outras ressurreições que aconteceram. E diz assim, verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por ocasião da ressurreição de Jesus, algumas pessoas ressuscitaram e foram vistas ressuscitadas junto com Cristo. Isso daqui concorda exatamente com aquele domingo das primícias. Ou seja, Cristo, além de ser as primícias dos que dormem, ele apresenta a sua oferta, entre aspas, que eram essas pessoas ressuscitadas, com o símbolo, obviamente, da salvação. Algumas pessoas recebem o símbolo da salvação através da ressurreição. E é interessante que quando nós vamos indo um pouquinho mais à frente, nós vemos que Cristo ressuscitado, ele passa 40 dias com os seus discípulos. Depois desses 40 dias, Atos capítulo 1 fala que ele foi ao céu, ele subiu. E depois disso eles ficaram 10 dias orando e jejuando. Se fizer a conta básica de matemática, 40 mais 10, 50. Exatamente 50 dias depois, nós temos o relato de Atos capítulo 2. Vamos ali para Atos capítulo 2. Exatamente 50 dias depois das primícias, da ressurreição de Jesus, nós temos agora o dia de Pentecostes. E o verso 1 ao 4, eles vão nos mostrar como que foi esse cumprimento do dia de Pentecostes. Que diz assim, versos 1 ao 4 de capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quando a gente vem no cumprimento, nós temos uma preparação, um relato no capítulo 2, muito similar ao relato de Êxodo, capítulo 18, 19 e 20, que é a festa original do Pentecostes, a entrega da lei no Monte Sinai. Nós temos algo muito parecido. Nós temos um vento impetuoso,
nós temos sons fortes, nós temos o fogo, exatamente como lá em Êxodo capítulo 18, 19 dizem, que foi a vinda de Deus no Monte Sinai. Esse paralelo, ele significa muito para o povo que estava ali, porque eram todos judeus. Então, quando eles veem o vento impetuoso, quando eles escutam a voz como de trovão, quando eles veem o fogo, eles relembram exatamente do dia de Pentecostes original. Para eles faz muito sentido. E esse é o primeiro ponto que nós temos aqui, as línguas de fogo. Por que ele usa o fogo? Na tradição judaica, o fogo, ele simbolizava o florescimento. O fogo de Deus era o florescimento do Monte Sinai. Quando nós olhamos em Atos capítulo 2, nós temos o florescimento, o crescimento de uma igreja deixada por Deus. Quando ele deixa o seu povo, os seus apóstolos para pregarem, eles deveriam crescer em números e espiritualmente. Eles deveriam estar prontos para que cada vez mais eles crescessem. Então, no dia de Pentecostes, ele manda o fogo que faz com que eles cresçam. Esse é o primeiro símbolo que a gente tem já em Atos 2, do Pentecostes original. Só que ainda vai um pouquinho mais além. Quando nós vamos aqui no verso 42, uma pagininha para frente, 41 de Atos capítulo 2, nós temos agora a oferta. Quando nós olhamos, comparamos a festa das primícias com a festa dos Pentecostes, a festa das primícias tinha uma oferta um pouquinho menor, enquanto a festa do Pentecostes a oferta era gigantesca, um monte de cordeiro, novilho e tudo mais. E quando a gente vem no verso 41, a Bíblia diz assim: então os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando a gente olha para as primícias na vida de Cristo, na sua ressurreição, ele ressuscita um grupo menor, um grupo pequeno, simbolizando a salvação. Agora, através do simbolismo do batismo, que Romanos vai dizer que é o renascimento com Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele, com Cristo. Esse simbolismo do batismo, agora nós temos uma oferta, entre aspas, muito maior. Porque o que era um grupo pequeno de ressuscitados se torna 3.000 pessoas sendo batizadas. E o texto ele continua falando que ainda mais pessoas foram batizadas. Deus, ele dá uma bênção muito grande para que o povo dele entenda a necessidade de crescimento. Esses 3.000 batizados é a oferta de Pentecostes. Uma bênção, que foi o Espírito Santo descendo, faz com que a oferta ela cresça. O número de salvos era simplesmente absurdo, principalmente quando comparado a um número menor de ressuscitados. Cristo, ele faz a sua oferta, do jeito dele, ele faz a sua oferta de Pentecostes. E continua, o verso 42, ele ainda vai citar um elemento muito importante na festa de Pentecostes. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Lembra o que o pão significava? O crescimento? O crescimento não era apenas em números, o número cresceu. Eram poucos os discípulos de Cristo e aumentou 3.000 em uma noite. Agora, eles precisavam continuar com o crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele vinha a partir da comunhão, do contato. As pessoas estando umas com as outras, fazia com que elas crescessem. Óbvio que o pão aqui, ele está na questão da alimentação, e não com o mesmo simbolismo ali do Pentecostes. Mas nós podemos trazer o mesmo significado do crescimento espiritual. Quando nós convivemos, quando nós estamos juntos, e nós nos ajudamos, nós estamos cumprindo também o propósito da festa de Pentecostes. E é interessante que a festa de Pentecostes, ela tem muito a ver com lei, a entrega da lei no Sinai. E quando nós olhamos, a primeira coisa que eles dividiam, antes mesmo do pão, no verso 42, era a doutrina. O compartilhamento da doutrina, o crescimento em conhecimento, ele também faz parte do propósito que Deus nos deixou através do simbolismo da festa de Pentecostes.
A festa de Pentecostes, ela é um crescimento espiritual, mental, em conhecimento, físico, na alimentação, tudo. A festa de Pentecostes, ela tem o símbolo de crescimento com Cristo. Mas nós temos um último símbolo, que está ali no capítulo 2, no verso 4 mesmo, que nós lemos já. E esse símbolo é o que mais nos chama a atenção quando nós falamos dessa festa de Pentecostes. Relendo o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Nós temos um foco especial em Atos capítulo 2, nas línguas. É muito importante nós entendermos ali pelo contexto, que essas línguas, elas eram línguas humanas, eram línguas que existiam. Tanto que no verso 6, verso 7, as pessoas de outros lugares que estavam lá, eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Então, se fosse falado um dom de línguas estranho, de mistério, de anjos, as pessoas não entenderiam, porque o dom é de línguas e não de ouvido, certo? Eles falavam nas línguas em que o povo que estava lá falava. Então, quem veio da Alemanha, escutava em alemão. Quem veio da Inglaterra, escutava em inglês. Óbvio que nas línguas da época, né? Não essas línguas. E é muito interessante que quando nós olhamos para a tradição judaica, nós temos algo muito parecido com isso. A tradição judaica, quando ela fala que o povo saiu do Egito, não foi apenas o povo de Israel que saiu do Egito, mas vários outros povos de outras etnias que também eram escravos, eles também saíram, inclusive alguns egípcios. Então existia egípcios, existia outros povos sumérios e assírios e afins, todos os que estavam cativos no Egito saíram na mesma noite junto com o povo de Israel. E quando se achega Deus no Monte Sinai, através do fogo, falando das leis, a tradição judaica diz que todas essas etnias escutavam na própria língua os 10 mandamentos. A tradição judaica. Então, é como se o sumério que estivesse lá, ele escutasse na língua dele. O egípcio que estava lá, escutava na língua dele. Quando nós falamos sobre Atos capítulo 2 para um judeu, nenhum deles acredita que isso daqui é língua dos anjos, porque eles já têm uma carga histórica que mostra esse dom para eles lá na saída do Egito. E é muito interessante que nós podemos fazer um paralelo com outra história bíblica, que é a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Todo o povo, ele tinha uma só língua, e esse povo estava unido contra Deus, fazendo a Torre de Babel para que chegasse até os céus e tudo mais. E o que Deus faz para desunir esse povo? Ele confunde as línguas. Quando as línguas são confundidas, eles não conseguem conversar, não conseguem mais continuar a construção. Desune o povo. Em Atos capítulo 2 agora, Deus faz o processo inverso. Esse povo, ele está desunido por causa da língua, porém, eles precisam estar unidos, agora pelo motivo certo. Então, ele unifica, entre aspas, as línguas, fazendo com que os discípulos falassem em outras línguas, mesmo sem ter estudado sobre isso. E eles falavam em outras línguas para que unisse o povo. Quando nós falamos do dom de línguas que nós temos aqui, ele é simplesmente um símbolo para todos os outros dons espirituais. Todos os dons espirituais, eles servem para o mesmo propósito, que é unir e edificar a igreja de Deus. O dom de cantar, o dom de pregar, qualquer dom que vocês imaginem, ele tem o mesmo propósito final: unir, fazer com que o povo cresça. E assim como foi em Atos capítulo 2, o povo de Deus que usa os seus dons, ele está usando para que o povo de Deus, o reino de Deus, ele continue crescendo.